Podemos colocar o primeiro slide da apresentação, né? Então, o campo da psicologia positiva, ele foi batizado em 1998 como uma iniciativa do Martin Seligman, no papel de presidente da Associação de Psicologia Americana, né? E o objetivo do Martin Seligman era de contrabalançar o foco excessivo da psicologia e da psiquiatria nos sintomas, nos transtornos e problemas mentais, né? Nas palavras do Seligman, a psicologia e a psiquiatria estavam cegas, historicamente cegas, só enxergando o negativo, né? Ou seja, transtornos mentais como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, simplesmente ocupavam toda a agenda dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Então, somente em 1998, que o professor Martin Seligman disse, olha, nós precisamos olhar para o que está acima do zero, para o positivo também, né? O máximo que a psicologia e a psiquiatria podem fazer por um ser humano é levar ele de estados muito negativos até o zero, mas não tem nada acima do zero, ou seja, não tem um conceito de saúde mental positiva, não é? O próximo slide, por favor. Então, veja, os pilares da psicologia positiva são o estudo da emoção positiva, né? O estudo dos traços positivos, né? Principalmente os traços chamados de forças e virtudes, que eu vou falar sobre eles, e o estudo das instituições positivas. Mais recentemente, tem se falado em emoções agradáveis e emoções desagradáveis, em vez de emoções positivas e negativas. Por que isso? Porque, de fato, mesmo as emoções que a gente diz que são negativas, por exemplo, como a raiva ou como o medo, elas trazem contribuições para a nossa saúde mental, né? Quando bem dosada, a raiva e o medo têm contribuições. Nós podemos nos beneficiar da sabedoria das emoções, né? Então, não podemos simplesmente taxar uma emoção como negativa sem ver que existe um lado positivo numa emoção dita negativa. Então, a tendência é falar em emoções agradáveis e desagradáveis, né? Bom, o próximo, por favor. Então, aqui está o professor Martin Seligman na conferência brasileira, a primeira conferência brasileira de psicologia positiva, que foi organizada pela Associação de Psicologia da América Latina, a PAL, né? Mais tarde eu fui presidente, na época a presidente foi a Daniela Levy, né? Então, o próximo, por favor. O professor Martin Seligman, então, foi a primeira vinda dele ao Brasil. O próximo, por favor. E foi o lançamento do livro chamado Florescer, né? Esse conceito chamado de florescimento, né? Ele é muito importante na psicologia positiva, né? É justamente o que tem acima do zero, né? Nós podemos não só não ter psicopatologia, não ter doenças mentais, mas também prosperar, né? Prosperar é o, digamos assim, um conceito que simboliza a questão da saúde mental positiva, né? Nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos, prosperar enquanto indivíduos, né? Então, foi o lançamento nesse encontro desse livro, que vocês podem encontrar uma excelente introdução à psicologia positiva nesse livro da editora Objetiva, o livro chamado Florescer. O próximo, por favor. Então, essa foi a conferência, cerca de 600 pessoas tiveram, digamos, essa conferência deu o start, o início para, digamos, a popularização da psicologia positiva aqui no Brasil, né? O próximo, por favor. Então, veja, na verdade, a felicidade e o bem-estar são os resultados desejáveis, as metas da psicologia positiva. O próximo, por favor. Então, a nova teoria do bem-estar, né, a teoria que substitui a teoria da felicidade autêntica, que foi publicada em livros anteriores do professor Seligman, ela pode ser resumida nesse acrônimo, né? Nessas 5 letras, inclusive foi adicionada mais uma letra, né? Agora são 6 letras, tem um H, né? Nem deu tempo de atualizar o slide, né? Na verdade,
são, digamos, os ingredientes da felicidade, do bem-estar, né? Para a finalidade de pesquisa, de medição e pesquisa, os pesquisadores dividiram os ingredientes da felicidade em 5 grandes conjuntos, né? O primeiro conjunto seria o P, né? Então, o acrônimo diz PERMA, né? Mais recentemente entrou o H no fim, o H de health, de saúde, né? Então, a primeira letra ali, o P, significa emoções positivas, né? Positive emotions, em inglês. Então, as emoções positivas são muito importantes, são um ingrediente realmente da felicidade, né? Mas não é tudo, né? Existe o elemento do engajamento, né? Quando a gente está engajado numa atividade, nós podemos entrar num estado, numa espécie de barato psicológico, né, sem uso de drogas, um estado de intensa concentração que a gente chama de flow, ou em inglês a gente chama de flow, ou em português nós podemos chamar de fluxo, né? Então, entrar em fluxo é entrar num estado de extrema concentração, né, de extremo desempenho, né? Eu vou falar um pouco mais adiante, um pouco mais detalhes sobre a questão do flow ou fluxo, né? O R tem a ver com relações positivas, positive relationships, né? As relações positivas envolvem a gente ter relacionamentos saudáveis, com vínculo, apoio mútuo, né? O M tem a ver com o significado, né? É M de meaning ou significado, né? O significado tem tido muita atenção recentemente, especialmente pela chamada segunda onda da psicologia positiva, né? Eu vou mostrar um slide à frente onde a gente explica um pouquinho melhor o que seria essa segunda onda da psicologia positiva. E, finalmente, o A de accomplishment, ou seja, realização, né? Então, nós temos também, mais recentemente, o H de health, de saúde, né? Então, esses são os ingredientes, digamos, da saúde mental positiva, do bem-estar mental, da felicidade, né? O próximo, por favor. Então, como eu falei para vocês, a psicologia positiva tem a versão 1.0 e já está na versão 2.0. A segunda onda da psicologia positiva é liderada pelo psicólogo coreano Paul Wong, né, que é radicado no Canadá, tem uma clínica no Canadá, e ele é responsável por uma renovação na psicologia positiva e por tirar um pouco a psicologia positiva do eixo norte-americano, trazendo conceitos orientais, como o Yin e Yang, né? Então, o próximo, por favor. Então, a psicologia positiva 2.0, essa segunda onda da psicologia positiva, ela faz algumas críticas à primeira onda, né? Ela foca mais no funcionamento ótimo do sujeito, apesar das limitações e do lado negro da existência humana, né? O próximo, por favor. Então, existe uma ênfase na luta e no sofrimento para que a gente possa desenvolver as virtudes e forças. E ela confere, essa escola, né, ela confere maior importância à responsabilidade social e cívica, muito mais do que a felicidade pessoal, e busca o significado na vida, né? O grande destaque do trabalho do Paul Wong com a psicologia positiva 2.0 é justamente a importância do significado, né? A busca de significado que envolve, inclusive, ações que envolvem a nossa comunidade, que envolvem o bem-estar das outras pessoas, muito mais do que a felicidade individual, né? O próximo, por favor. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção, tá? Falando de felicidade, de bem-estar, precisamos nos reportar ao Aristóteles, né? O Aristóteles, ele entrou com um conceito muito importante, que é o conceito da eudaimonia, né? Na verdade, existe o conceito de felicidade hedônica, essa todo mundo conhece, né? Eidos quer dizer prazer. Então, a busca de prazer, né? Eu sou feliz quando eu como um sorvete que eu gosto, quando assisto a minha série favorita do Netflix, quando eu faço sexo, quando eu faço alguma coisa prazerosa, né? Então, todo mundo conhece esse conceito de felicidade hedônica,
ou seja, a busca do prazer, né? No entanto, isso não é, isso é apenas uma faceta da felicidade, né? A felicidade eudaimônica, conforme o Aristóteles falou, é a felicidade que está ligada a cultivar as nossas virtudes, as nossas forças e virtudes, e realizar uma meta de vida que tem valor para a gente, que está conectada a nossos valores e que é moralmente valorosa, não é? Então, é a felicidade quando a gente atinge um ideal, uma meta que tem valor para a gente, né? Então, esse tipo de felicidade é uma felicidade muito especial, né? Que não gasta, digamos assim, né? A felicidade hedônica, ela sofre de um processo chamado habituação. A gente se acostuma, né? Um processo descoberto pelos neurocientistas, né? Que envolve a gente se adaptar, se acostumar, digamos, com aquelas coisas que dão prazer, né? Digamos, você está começando a comer um sorvete, ele é muito bom, com o tempo você vai enjoando daquele gosto. Isso é habituação. Então, todo prazer, a gente vai se habituando e a gente não consegue extrair felicidade de uma coisa prazerosa simplesmente. Então, tudo que o dinheiro pode comprar é felicidade hedônica, na verdade, né? Quase tudo, né? São prazeres assim que logo se dissolvem, né? A gente se acostuma com esses prazeres, né? Então nós temos que nos voltar para buscar sentido na vida também. Isso é muito importante. O próximo, por favor. Oi, Marco. Oi, Júlia. Conta. Oi. Tem uma pergunta aqui bacana da Adriana, vamos colocar para você está falando desse assunto, e a Adriana pergunta: quando a gente se sente muito bem depois de uma corrida? Essa é fácil, Júlia. Essa é fácil, porque a gente é inundado por endorfinas, né? Endo quer dizer dentro, uma espécie de morfina, 10 vezes mais potente do que a morfina, na verdade, a endorfina. Então, as beta-endorfinas, o nome correto, a gente fica inundado de beta-endorfinas depois da corrida, e isso, com certeza, nos dá uma sensação muito agradável. De fato, o que a Adriana está apontando é bastante interessante. É uma espécie de barato psicológico, né? Além disso, toda vez que a gente sua, a gente está estimulando a fabricação de serotonina, né? Que também tem uma influência muito grande no nosso humor, né? Então, de fato, uma corrida, por exemplo, ela dá uma espécie de up, né? De melhoria do nosso estado neuroquímico no cérebro, e a gente tem uma sensação muito agradável também, né? Muito interessante. Então, voltando aqui para a apresentação, nós temos 3 espécies de emoções positivas. As emoções que são voltadas para o passado, né? Exemplo das emoções voltadas para o passado que são positivas. A satisfação com o que aconteceu, contentamento, serenidade, né? As que estão voltadas para o futuro, né? O otimismo, a esperança, a confiança no futuro melhor, a fé. E as voltadas para o presente. Aí envolve os prazeres físicos e os prazeres maiores e o que os psicólogos positivos chamam de gratificações. O próximo, por favor. Então, os prazeres físicos é fácil da gente entender. São emoções positivas momentâneas que vêm através dos sentidos. Quando a gente tem um perfume que a gente gosta, uma comida que a gente gosta, vê algo bonito, escuta uma música legal, isso é um prazer, digamos, físico, né? Os prazeres maiores já são os prazeres que requerem um aprendizado, um condicionamento, né? Ou seja, você tem que ter uma experiência, interagir com aquele tipo de estímulo para ter, com o tempo, você vai apreciando mais aquele estímulo, né? Por exemplo, a degustação de vinhos pode ser classificada como um prazer maior, porque requer um certo aprendizado, digamos assim, né? O próximo, por favor. Existem também as gratificações. As gratificações, elas não são sentimentos, são atividades que a gente gosta de fazer, como dançar, cantar, andar de bicicleta, jogar cartas, conversar, ler, passear em redes sociais, coisas assim, não é? O próximo, por favor. Então, na verdade, as gratificações, tá, elas podem induzir esse estado que eu falei antes, o estado de fluxo, né? Quando a gente fica... Vocês querem saber onde é que está o fluxo na vida de vocês?
Pensem numa coisa que vocês adoram fazer, numa coisa que vocês até esquecem o tempo quando estão fazendo aquilo, tem que chamar vocês de volta para a vida real, né? Para vocês voltarem para o mundo real de tão concentrados que estão naquela atividade, né? A sensação da pessoa é que o tempo para, né? A pessoa fica tão concentrada, tão absorta naquilo, e num estado prazeroso de felicidade autêntica, não é? Então, é muito legal esse conceito de fluxo, né? A gente pode aumentar a nossa felicidade quando a gente identifica o fluxo na nossa vida e aumenta as situações que nos produzem fluxo, no trabalho, nas relações com as outras pessoas, e assim por diante. O próximo, por favor. Oi, Marco. Voltando aí novamente, e agora você falando dessa alegria toda, eu fiquei alegre porque nós temos alguém do Cabo Verde, mais um país aí conosco. Olha que bacana. E também temos Estados Unidos, agora conosco, e dos estados brasileiros Alagoas, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Catarina, Pernambuco, Mato Grosso e Espírito Santo. Além dos outros que eu já falei. Bacana, né? Legal. Nós temos uma pergunta da Karina, às 8h20, você estava abordando sobre isso. Atenção plena e flow possuem o mesmo sentido e auxiliam na diminuição do transtorno de ansiedade generalizada, Marco? Perfeito, muito boa pergunta da Karina, porque me permite falar sobre esse assunto muito interessante, realmente, né? A atenção plena, também chamada de meditação mindfulness, né? A meditação mindfulness tem essa tradução, como o nome é difícil em inglês, essa tradução aqui em português para meditação da atenção plena, né? Então, de fato, a gente permanecer no momento presente, ter foco no momento presente, treinar a capacidade de prestar atenção e não ficar ruminando com o passado, não ficar, digamos, com pensamentos de preocupação com o futuro, permanecer e focar no momento presente é uma coisa muito importante que faz parte da psicologia positiva realmente, né? E, de fato, o estado de flow, você está, digamos assim, extremamente mindful ou com atenção plena quando está no estado de flow. Então, existe uma sobreposição, de fato. Então, quando você pratica esse estado de atenção plena ou entra em flow, de fato, isso diminui a ansiedade, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, que é a pessoa ter ansiedade flutuando ao longo do dia, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas incomodando a maior parte do tempo, realmente diminui os sintomas de ansiedade quando a pessoa pratica a meditação mindfulness, né? É um elemento de bem-estar mental muito importante. 10 minutos por dia já bastam de meditação mindfulness, né? De fato, está certa a Karina quando faz essa pergunta. Então, pessoal, as gratificações podem ser alcançadas e intensificadas quando nós desenvolvemos as forças e virtudes pessoais, né? Isso o próprio Aristóteles já falava, né? A felicidade se obtém através do cultivo das virtudes, né? Então, nós somos feitos para exercitar essas forças que nós temos, né? O próximo, por favor. Então, nós temos, assim, várias justificativas para ser feliz, né? Ou, digamos, ser feliz não é uma bobagem, é algo muito importante. Então, eu pretendo demonstrar alguns elementos que fazem a gente destacar a importância da felicidade, né? O próximo, por favor. Quando nós estamos num estado de espírito positivo, as outras pessoas gostam mais de nós, tá? Nós temos melhores relações humanas. A amizade, o amor, a união tem muito mais chance de se solidificarem, de virarem realidade. A nossa disposição mental se torna expansiva, se torna tolerante, se torna criativa. E nós ficamos abertos a novas ideias e experiências. O próximo, por favor. Veja, um estado de espírito positivo nos induz a um modo de pensar completamente diferente de um estado de espírito negativo. O próximo. Nós nos tornamos, veja, o oposto de uma pessoa que está deprimida, tá? Nós nos tornamos criativos,
nos tornamos tolerantes, construtivos, generosos e desarmados, né? Pega uma pessoa estressada, deprimida, ela perde a criatividade, ela se torna intolerante, ela se torna destrutiva, se torna egoísta e fica muito armada. Então, a felicidade cria um modo de processamento completamente diferente da depressão, por exemplo. O próximo. Então, veja, o efeito das emoções positivas na criatividade. Isso foi a pesquisa feita por uma psicóloga positiva chamada Barbara Fredrickson, né, que demonstrou, por exemplo, ao medir a criatividade, né, por exemplo, ela pedia para as pessoas listarem uma série de itens que elas tinham que criar, né? Então, quanto maior o número de itens listados, quanto maior a coluna, maior a criatividade da pessoa. Então, é fácil de ver. Quando a pessoa estava com raiva, vejam a primeira coluna, a criatividade dela era a mais baixa. Com medo, a criatividade era um pouco maior, mas ainda baixa, né? Quando o estado era neutro, a pessoa já tinha uma criatividade bem maior. Em estado de contentamento, ela tinha uma criatividade expandida. E, finalmente, com alegria, ela tinha maior criatividade, que foi medida nessa pesquisa, né? Então, realmente, a felicidade, o bem-estar mental, ele aumenta a nossa criatividade, que é o principal capital de um país ou de uma pessoa no mercado de trabalho, por exemplo. O próximo. Então, vejam, existem evidências claras de que a emoção positiva ela vai funcionar como uma espécie de previsão de saúde e longevidade, né? Que são excelentes indicadores de reservas físicas, né? O próximo. Crianças e adultos que estão em estado de espírito positivo vão selecionar metas mais ambiciosas, ou seja, têm mais autoestima, né? Colocam metas superiores, né? Têm um desempenho melhor e vão persistir mais tempo numa variedade de tarefas de laboratório que foram desenhadas para medir a garra, a persistência da pessoa. Então, nós ficamos com mais garra, mais persistência quando estamos felizes. O próximo. Além disso, as pessoas felizes elas vão resistir mais à dor, tomar mais precauções relativas à sua saúde, à sua segurança. Então, nós nos tornamos, digamos assim, mais resilientes, né? Nós temos mais capacidade de resistir à adversidade quando a gente está feliz. O próximo. Eu apresento para vocês agora o autor da teoria do flow, né? O psicólogo que dizem que tem um nome quase que impronunciável, né? Ninguém consegue acertar o nome, talvez o pessoal do país dele, mas eu não sei se ele é húngaro, búlgaro, não sei qual é exatamente a procedência, é de um país do leste europeu, mas ele migrou para os Estados Unidos e é pesquisador, né? Então ninguém consegue acertar o nome dele, né? Eu vou dizer do jeito que eu sei dizer, que é Mihaly Csikszentmihalyi, né? Mas esse pesquisador, uns dizem que é o psicólogo que veio do frio, ele veio de um país desses lá da Europa, frios, né? E se tornou, fora o Martin Seligman, eu acho que é o segundo nome mais popular da psicologia positiva nos Estados Unidos, né? Ele tem vários livros, inclusive em português, a descoberta do fluxo, e ele contribui com esse conceito maravilhoso do flow ou fluxo, né? Vamos ver o que seria o flow no próximo slide. Então, o próximo, por favor. Então, nesse slide, talvez esteja pequenininho para quem está olhando no celular, eu vou traduzir para vocês que fica bem fácil de entender. Na verdade, o flow é atingido, ótimo, muito bom, deram um zoom aí, ficou excelente. O fluxo, ele é atingido quando a gente tem, digamos, um ponto de encontro entre o desafio que a gente está vivenciando e, de outro lado, o nosso grau de habilidade, tá? Então, a zona do flow, onde a gente tem um estado assim de diversão, de criatividade, de concentração, de desempenho alto, ele é justamente o ponto de encontro entre um desafio alto e uma habilidade alta, né? Pode até ser um desafio baixo, habilidade baixa, o importante é essa proporção,
né? Quando a gente está dando, digamos assim, o passo do tamanho das pernas, né? Enfrentando um desafio que a gente tem habilidade para dar conta daquele desafio, a gente entra no flow, né? Vou fazer uma comparação, né? Um surfista lá entra, sei lá, o Gabriel Medina vai surfar um mar, um surfista, né, campeão, vai surfar um mar que está com meio metro, 30 centímetros de altura as ondas, né? Ele vai estar na zona do tédio, né? Por quê? Porque ele tem muita habilidade e o desafio é muito baixo para ele, né? Agora, se aumenta o desafio e, sei lá, vem 2, 3 metros de onda, né? O Gabriel Medina vai entrar no flow, porque é onde ele tem habilidade, digamos, para surfar, né? Agora, se ele for para a praia de Nazaré, né, lá em Portugal, né, que tem as maiores ondas do mundo, nem ele, campeão do mundo, é capaz de surfar aquelas montanhas, né, que chamam de ondas lá no Canhão de Nazaré, né? São ondas gigantescas, realmente, que apenas uma meia dúzia de pessoas no mundo consegue entrar em flow com aquele nível de desafio, né? Tem que fazer todo o treinamento especial para pegar aquelas ondas. Então, a pessoa que entra em Nazaré vai ficar numa zona de terrível ansiedade, né? Porque o desafio é muito mais alto do que a sua habilidade. Então, o que a gente precisa fazer para entrar em flow, Júlio? É se colocar desafios, né? Desafios legais, desafios são muito importantes, a gente curte desafios, a gente fica feliz com o desafio, mas o desafio do tamanho das pernas, né? A gente não pode, digamos, a gente tem que ter habilidade para enfrentar aquele desafio, né? Quando a gente tem competência, tem maestria para dar conta daquele desafio, a gente entra nesse barato chamado flow, né? Júlia, tem pergunta? Tem, Marco, várias. 5 perguntas para você aí, para a gente conversar. E também chegaram aí conosco mais 2 estados, o Pará e o Rio Grande do Sul. Vamos colocar o Eduardo, então, a primeira pergunta, Marco. Mestre Marco, como a psicologia positiva contribui para a neuroplasticidade? Perfeito, Eduardo. É um prazer responder a tua pergunta, né? De fato, a gente pode, por exemplo, a gente pode treinar hábitos positivos, né? Por exemplo, treinar a capacidade de entrar em flow, exercitar as nossas forças, né? Tudo isso é plasticidade, né? Na verdade, aliás, tem uma ideia muito legal na psicologia positiva que, veja só, Júlio, a gente tem uma ideia muito tradicional, que é a gente pegar as nossas fraquezas e se tornar, treinar, digamos, exercer a neuroplasticidade e se tornar melhor naquilo que a gente é fraco, né? Mas essa ideia é muito questionada na psicologia positiva. Os psicólogos positivos, eles dizem o seguinte: é mais interessante você pegar as suas forças e sair, digamos, do bom para o ótimo, para o excelente, né? Treinando através da neuroplasticidade as nossas habilidades, as nossas forças e virtudes, né? Se você pega as fraquezas, você sai do péssimo, do ruim, e no máximo você vai até o medíocre, né? Então, é muito mais interessante você pegar um ponto forte seu, uma força, e se tornar excelente naquilo. É um melhor investimento do que você pegar uma fraqueza, né? Então, a ideia da psicologia positiva muito através da neuroplasticidade, treinar as nossas forças, né? Tem mais pergunta? Não? Vamos colocar aí para você. Faz sentido utilizar o mindfulness nas escolas, Marco? Karina, querida, faz sentido sim. Na verdade, já está sendo utilizado, né? Se não me engano, na Inglaterra, em Londres, já tem um programa bastante amplo. Eu acredito, na verdade, que já deve ter se espalhado para muitas escolas em vários países do mundo a aplicação de programas de mindfulness, né? De fato, as crianças têm melhor comportamento, têm melhor desempenho escolar, né? É muito legal essa ideia de... claro, né, quando a gente pega pequenininho, é muito mais fácil a gente aprender bons hábitos, não é? Então, você pode aprender realmente e se beneficiar de usar um programa de mindfulness nas escolas. Excelente. Quem mais, Júlia? Legal. Tem a Tamires. Vamos ver o que a Tamires diz. Pessoas com hiperatividade
de certa forma, nos induzem a ficar tristes também, Marco? De fato, existe uma espécie de contágio emocional negativo, né? E existe contágio positivo também, né? Quando tem uma pessoa com humor, que ri, né, que está em estados positivos, ela espalha aquela positividade pelo ambiente, né? Tem gente que os esotéricos imaginam como uma espécie de energia, né, que flui de uma pessoa para outra, mas a gente nem precisa, pode até ser, mas a gente nem precisa desse conceito de uma energia que flui de um para o outro, né? É simplesmente o comportamento, né? A expressão facial, o tom de voz, vários elementos psicológicos já são suficientes para a gente pensar nesse contágio de estágios emocionais, né? Na verdade, estados de ansiedade, ou de medo, tem até fenômenos por exemplo, de pânico em massa, né? O pânico coletivo, né? Nós somos animais sociais, né? Os seres humanos são animais sociais, então, quando está, digamos, aqui nem um macaco lá, está toda macacada relaxada, né? Todo mundo dorme. Agora, se um começa a dar um alarme que tem um predador, né, agita todo mundo. Então, nós herdamos essa capacidade de conexão social e de refletir, digamos, os estados emocionais das outras pessoas. Então, de fato, existe esse contágio, né? Ok, Marco. Tem mais pergunta? Sim, tem mais duas. Elodie, eu acho que fala, né? Depois ela me explica aí. Ah, e também chegou mais um estado aí, ó. Estamos aí com o Piauí conosco. Como a psicologia positiva pode contribuir para a prevenção da síndrome de burnout? Olha, perfeito. A psicologia positiva, ela não só é útil para prevenir, mas também para promover, né? A gente pode pensar nesse conceito de promover a saúde mental positiva. Então, na verdade, isso vale não só para burnout, tá? Mas para toda a psicopatologia, tá? Em outras palavras, a gente, com esses conceitos da psicologia positiva, a gente se desprende um pouco da psicopatologia, né? E tem uma visão um pouco mais ampla, né? De que não só tratar doenças mentais, como síndrome de burnout, não só prevenir, que esse conceito já está bem difundido da prevenção, mas também de promover a saúde mental positiva, né? Então, a comparação que eu faço é o seguinte: se tem um jardim, né, que está, por exemplo, um jardim de rosas, que está tomado de erva daninha, é como se fosse a psicopatologia, aquelas ervas daninhas, né? Você pode jogar veneno, né, psicofármacos, né, que num estado emergencial, a pessoa está com muita psicopatologia, talvez seja até importante entrar com fármacos psiquiátricos para antidepressivos ou outros tipos de medicamentos para combater os sintomas de psicopatologia, né? Ou você pode, digamos, arrancar com a mão aquela erva daninha, né, que equivale ao trabalho da psicoterapia, né? A psicoterapia, particularmente a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai, sem efeitos colaterais dos fármacos, ela vai visar tratar os transtornos mentais, né? Como, por exemplo, o burnout ali que foi citado, né? Agora, à medida que a pessoa vai melhorando, ela pode usar os recursos da psicologia positiva e, mais recentemente, da psicoterapia positiva, que foi desenvolvida, digamos, o braço terapêutico, o braço clínico da psicologia positiva, a chamada psicoterapia positiva, né, que é do professor Martin Seligman e o Tayad Rashid, né? Eu tive a felicidade de fazer a revisão técnica do livro em português, do Psicoterapia Positiva, que foi lançado quase ao mesmo tempo dos Estados Unidos, foi lançado aqui em português pela editora Artimede, né? Eu fiz a revisão do livro e está muito legal, mostrando o protocolo de tratamento da chamada psicoterapia positiva, né? Então é isso, a gente pode florescer, né, digamos assim, usar esses conceitos para a pessoa não só prevenir e tratar, mas também promover a sua saúde mental positiva, né? Por exemplo, conhecer as suas forças e virtudes e ampliar o uso dessas forças e virtudes na vida, que é uma forma de florescimento, né? Legal, Marco. E da Jaciara? Como se blindar dos fatores que agem no dia a dia para minar a alegria? Então, isso é mais ou menos o que eu vou falar agora na sequência da apresentação, então eu acho que vou tentar te responder, Jaciara, com alguns slides aqui
que vão dar dicas, que esse é o meu objetivo, dar dicas para vocês, que vocês possam utilizar no dia a dia para, digamos assim, não ter os ladrões de felicidade e colocar os elementos que são nutritivos para a gente, digamos, tirar as toxinas psicológicas e colocar os nutrientes psicológicos que acabam fazendo a gente prosperar e tendo mais felicidade, né? Então, vamos voltando à apresentação, que eu vou dar essas dicas aí para a Jaciara. Então, justamente, o estudo das forças e virtudes, né, juntamente com o estudo dos traços positivos, é um dos pilares da psicologia positiva, né? Houve um estudo gigantesco, né? Foram estudados 34 culturas diferentes e todos os sistemas de religião, olha só, Júlio, sistemas religiosos foram estudados, todos os sistemas religiosos foram estudados, todos os sistemas filosóficos foram estudados para selecionar as 24 forças. Então, de um enorme número de traços, foram agrupadas 6 virtudes e as 24 forças fazem parte dessas, digamos, 6 virtudes. Então, eu vou mostrar muito rapidamente, né, os próximos slides. Eu acho que a gente tem uma visão. Vamos passar rapidamente, eu só vou citar essas forças para vocês. Bom, eu vou citar primeiro aqui o manual de classificação dessas forças, que ainda não foi traduzido em português, mas esse livro em inglês é justamente o livro que mostra como medir e classificar as forças e virtudes, né? Então, ele, para quem é da área de psicologia, psiquiatria, ele é o equivalente ao DSM, só que do bem. Ele, em vez de classificar, DSM é o manual de classificação dos transtornos mentais, né, que os psicólogos e psiquiatras usam. E ele o DSM é o contrário, né, ele é o DSM do bem. Ele mostra a classificação das forças e virtudes, das coisas boas e não das coisas ruins, né. O próximo, por favor. Então, bom, eu ia definir o que são as forças, eu vou definir muito rapidamente, que eu estou vendo o tempo aqui voando, né. Forças são, digamos, a nossa capacidade natural para agir, pensar e sentir de uma forma que permite o funcionamento ótimo e a performance quando a gente está buscando resultados valorizados, uma excelência humana reconhecida na sociedade ou florescimento, né? De forma geral, quando a gente usa uma força, a gente faz isso muito naturalmente, sem esforço, a gente parece que não está fazendo força nenhuma, né? A gente se sente energizado por estar usando a força, né? E se sente motivado, temos um excelente desempenho, né? Muito mais do que quando a gente tenta usar uma capacidade que tem menos fluência, né? Então, quando a gente está treinando uma fraqueza, a gente fica desmotivado, fica com desempenho baixo. Com a força, não, a gente tem tudo ao contrário, né? O próximo, por favor. Então, eu ia listar aqui as forças, mas eu acho que eu vou passar muito rapidamente. Na verdade, era só para vocês, não dá para a gente ver com mais profundidade, realmente, só para terem uma ideia, né? Então, nós temos, digamos, as virtudes, né? Por exemplo, a virtude da sabedoria e do conhecimento, né? E estão agrupadas várias forças dentro desse bloco da virtude da sabedoria e do conhecimento, né? Por exemplo, a criatividade é uma força, a curiosidade é uma força também, a lucidez, o gosto pela aprendizagem, a sabedoria, né? São exemplos de forças humanas, né? O próximo, por favor. E assim vai, né? Nós temos a virtude da coragem, com as forças da bravura, da persistência, da integridade e da vitalidade, né? Próximo, por favor. A virtude da humanidade envolve a força do amor, a força da bondade e da inteligência social. O próximo. A virtude da transcendência envolve a força do caráter de apreciar a beleza e a excelência, a força da gratidão, muito importante, a esperança, o humor e a espiritualidade, né? Muito importante a espiritualidade. É uma forma de melhorar o nosso bem-estar mental quando nós ampliamos a nossa espiritualidade, né? Vejam que a espiritualidade não precisa estar ligada à religião nem à religiosidade, tá? Você pode não ter religião nenhuma, você pode nem acreditar em Deus, digamos assim, e cultivar a espiritualidade, tá? Então, a espiritualidade definida como
algo maior do que o próprio self, algo maior que o nosso eu. A gente olhar além do nosso umbigo, uma causa maior, ligada a nossos valores, né? O próximo, por favor. Temos a virtude da temperança, com a força do perdão e da misericórdia, a humildade e a modéstia, a prudência e uma força que o meu trabalho, geralmente, nos congressos, se volta para essa força que eu gosto muito, que é a autorregulação ou autocontrole, né? Eu acho muito legal a gente aprender a ter mais autocontrole, usar essa força mais na vida, que a gente precisa muito dela para ter, na verdade, a força mais correlacionada com a saúde física e mental é o autocontrole, né? O próximo, por favor. Então, temos a virtude da justiça, que envolve a força da cidadania, da imparcialidade, da liderança. O próximo, por favor. Bom, então, vamos para a parte que realmente interessa para todo mundo aí, né? Como ser mais feliz, tá? O próximo. Então, o que você pode fazer para aumentar o bem-estar? Algumas dicas, né? Tem muitas coisas, né? Então, o que a gente faz mais, tem intuição de fazer, é até meio fraquinho, tá? Que é evitar os eventos negativos, evitar as coisas ruins da vida, né? Buscar as coisas boas, né? Evitar as emoções negativas, né? Na verdade, isso tem um efeito moderado, né? Para muita gente, tudo que a pessoa sabe fazer para ser feliz é isso, evitar a coisa ruim e buscar a coisa boa, né? Mas isso é uma estratégia que tem um efeito, digamos, pequenininho comparado com os outros, tá? Uma coisa que dá muito certo é relacionamentos de qualidade, tá? Esqueçam rede social, essas virtuais, tá? Essas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, elas, na verdade, estão negativamente correlacionadas com o bem-estar mental, né? O famoso experimento do Facebook mostrou que a pessoa, quando desliga o Facebook, ela já melhora a felicidade na hora, né? O dia que ela não usa ali, melhora o nível de felicidade. Então, realmente, o maior uso de Instagram, enfim, de vários aplicativos aí de redes sociais, eles estão correlacionados com, na verdade, quanto mais tempo, com mais ansiedade e depressão, né? Então, na verdade, a gente precisa de relacionamentos. Aquelas pessoas que a gente conta nos dedos de uma mão, já é bacana, tá? Não precisa ter 500 amigos, 5.000 amigos em redes sociais. Isso é falso, não é verdadeiro, né? Quando estudaram, a pessoa interage com alguns só ali, né? Não é com todos, né? Então, a gente precisa de relacionamentos de pessoas que a gente sente conexão, sente que ela pode nos ajudar se a gente precisar, que tem uma conexão verdadeira. Isso está realmente relacionado com a felicidade, né? O estudo de Harvard, que está sendo feito há décadas, né? Tem um estudo muito bacana sobre felicidade feito em Harvard, ele mostrou um dos principais resultados, foi isso, as pessoas, relacionamento é um dos principais elementos da felicidade, um relacionamento de qualidade, né? Outro ponto seria o cultivo da espiritualidade, que eu já falei, né? Também amplia muito o nosso bem-estar mental, né? O próximo. Relação entre ganhar dinheiro e bem-estar, né? Se você ganha até 15 mil, tá? Digamos, vai aumentando a nossa felicidade se a gente vai ganhando mais dinheiro, mas até 15 mil, tá? Aproximadamente, tá? Acima disso, já não aumenta muito o nosso bem-estar, tá? Então, infelizmente, as pessoas acham que vai aumentando, e ficam muito ambiciosas, ficam depositando no dinheiro a felicidade. Mas as pesquisas, uma após a outra, mostram que o dinheiro não tem uma relação linear, assim, de aumento da felicidade, tá? Se você é pobre, ter dinheiro vai aumentar a tua felicidade, tá? Se você vive num país pobre e o país melhorar a condição financeira, vai aumentar a felicidade da população, tá? Mas, por exemplo, os Estados Unidos, ele quadruplicou a renda de 1930 ou 1940, eu não sei dizer o dado exato, mas numa determinada época, né, para cá, houve quadruplicou-se a renda nos Estados Unidos, né? E o nível de felicidade até decaiu um pouco, né? Então, de fato, não existe uma correlação assim de ganhar. As pessoas ricas, as 100 pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes,
tá? O nível de felicidade delas era igual ao dos pastores Maasai da Tanzânia, que tinham cabras e o leite das cabras, e tomam o leite e o sangue das cabras e pronto, não tem mais nada, né? E tinham uma felicidade, na verdade, um pouquinho superior aos 100 maiores bilionários do mundo, segundo a revista Forbes, né? Então, realmente não existe essa correlação de dinheiro e felicidade. O próximo. A fórmula da felicidade, isso é um pouquinho complicado, eu tenho pouco tempo aqui, mas eu vou resumir para vocês, né? Essa fórmula quer dizer o seguinte, nós temos o nível de felicidade, ele é igual, tá? Aí tem 3 elementos, tá? Tem o S, o C e o V, tá? O S, ele quer dizer, são das palavras em inglês, né? Então eu vou explicar de forma simples para vocês, né? Tem o lado genético, o nível de felicidade que a nossa neurobiologia nos impõe, tá? De fato, algumas crianças nascem mais faceiras do que outras, algumas nascem com tendência para depressão, outras com tendência de serem mais faceiras, né? Então, existe uma influência genética no nível de felicidade. A gente herda uma tendência de ter, digamos, um certo nível de felicidade, tá? Mas a gente pode elevar ou abaixar esse nível genético. Ele não é destino, ele é apenas uma influência, tá? Além disso, existem as circunstâncias de vida, tá? Então, digamos, fazendo uma metáfora de um lago, que é do geneticista comportamental David Lykken, né? Se o nível de felicidade pode ser comparado ao nível de água de um lago, né? Então, a vida, ela como se jogasse pedrinhas no lago, que formam picos, ondas, né? Ou formam cavados, formam vales, né? Então, um acontecimento negativo vai formar um vale, vai baixar o teu nível de felicidade. Um acontecimento positivo vai elevar o teu nível de felicidade. No entanto, a tendência é a gente voltar para aquele nível. Nós temos uma espécie de linha de base, né? Ou seja, depois daquele pico, depois daquele vale, a gente volta para aquela linha de base, tá? Mas tem um terceiro conjunto de fatores, que é o voluntário, né? Ou voluntário. Os fatores que a gente pode escolher por livre-arbítrio, né? E quando a gente tem conhecimento científico, principalmente que vem da psicologia positiva, a gente pode direcionar o nosso esforço voluntário para fazer boas escolhas e praticar hábitos de saúde mental que vão elevando o nosso nível de bem-estar, tá? Então, a gente deve se concentrar nos fatores voluntários. Quais são os fatores voluntários? O próximo, por favor. Então, se referem a satisfação em relação ao passado, olhar para o passado com satisfação, em vez de culpa, arrependimento. Arrependimento é uma das coisas que mais rouba a nossa felicidade, né? E o passado já passou, a gente não pode mudar, então não faz sentido nenhum de ter arrependimento, né? Para frente, né? Olhar para o futuro com otimismo, tá? Se uma pessoa conseguir insuflar otimismo numa pessoa que está deprimida, ela imediatamente sai da depressão, né? Enquanto ela estiver otimista, ela não está com depressão, né? Então, o otimismo é um antídoto para a depressão, ele é muito importante realmente, a gente cultivar o otimismo. E a felicidade no presente, né? O próximo. Então, a satisfação em relação ao passado. As emoções relativas ao passado vão desde um contentamento, serenidade, orgulho, satisfação com o que aconteceu, até uma amargura irremediável, raiva vingativa, né? Uma coisa que rouba muito a nossa felicidade é ficar com um plano de vingança, né? Isso é um dos principais ladrões de felicidade, você ficar cultivando a raiva e tentar se vingar de uma pessoa. Isso é péssimo realmente, né? Perdoa, é para você aquele perdão, tá? As emoções relativas ao passado são completamente dirigidas pelo pensamento e pela interpretação. Então, através da mudança de interpretação, a gente consegue editar a nossa relação com o passado, né? Próximo, por favor. Então, como aumentar a satisfação em relação ao passado? Né? Apreciar os acontecimentos positivos do passado, ver fotos bacanas, lembrar dos momentos, curtir, saborear as coisas boas, as lembranças boas do que passou, e enfatizar. Quem enfatiza os acontecimentos negativos, né? Isso vai roubando o contentamento, a serenidade e a satisfação, tá? Então, a situação de pouco apreciar
coisas boas, né? E enfatizar as coisas ruins vai roubar a nossa felicidade. Quando a gente passa a inverter isso, a curtir as coisas que aconteceram, né? A gente estabelece uma relação melhor com o passado e aumenta o nosso nível de felicidade. O próximo. Então, duas formas de trazer os sentimentos do passado para uma região de contentamento e satisfação, né? A gratidão, que vai aumentar a apreciação dos eventos positivos vividos. A gratidão tem que ser ritualizada, ter gratidão todos os dias. É muito importante gratidão, tá? Perdoar e esquecer, como eu falei, diminui o poder dos acontecimentos negativos. Então, perdoem, esqueçam as coisas ruins, vão para frente, tenham gratidão por todas as coisas maravilhosas que a gente tem na vida. O próximo. O otimismo em relação ao futuro. Fé, confiança, esperança, otimismo, né? Aí entra a questão, isso é um pouquinho complexo para a gente falar, no sistema de atribuição, não vai dar tempo, só uma dica. É melhor a gente pensar que as coisas são temporárias do que permanentes, né? E melhor a gente pensar que as coisas são específicas do que pensar que elas são universais, né? Então, o derrotismo, às vezes, ele nos impregna de uma noção de que aquilo vai ficar para sempre, ou de que é universal, de que tudo vai dar errado, né? Então, isso combate muito o otimismo, né? Então, aumentar o otimismo e a esperança através da reestruturação cognitiva, né? Técnica que vem da TCC. Por exemplo, a gente identificar os pensamentos pessimistas, né? Quais são os pensamentos pessimistas que eu estou tendo, analisar as evidências, ou seja, quais são as informações, as evidências, os fatos que eu tenho que apoiam esse pensamento positivo e os que não apoiam, né? O que pesa mais? O que não apoia ou o que apoia, né? Quando a gente analisa racionalmente as evidências, a gente acaba chegando a uma conclusão diferente, que a gente chama de reestruturação cognitiva, né? Então, justamente, formular explicações alternativas, um pensamento diferente, que não seja tão pessimista, mas com base na realidade, com base nas evidências de realidade, né? O próximo, por favor. Então, vou correndo aqui para concluir, para abrir espaço para perguntas. A felicidade no presente envolve a gente aumentar os prazeres físicos maiores, aumentar as gratificações. O próximo. Aí, aumentar os prazeres tem a seguinte sutileza, né? A habituação que eu falei, quando o mesmo prazer, quando a gente vai repetindo o prazer com frequência, ele vai perdendo o efeito, a gente vai se habituando, tá? Então, solução para a habituação. A gente ter o elemento surpresa, né? E espaçar, né? Quando você espaça aquele prazer, não vai usar aquele prazer toda hora, ele vai se torna mais intenso quando você vai usar. E quando tem uma surpresa, algo inesperado, ele se intensifica também, tá? O próximo. O savoring. Savoring é um conceito de apreciar, né? E justamente tem toda a relação com uma atitude mindful. A gente prestar muita atenção deliberada, ter consciência diante da experiência de prazer. Está comendo? Saboreia a comida. Presta atenção. Percebe os nuances da comida, percebe os temperos, né? Está escutando uma música, presta atenção naquela música, percebe os detalhes, o timbre da guitarra, os detalhes daquela experiência, né? Você está vendo uma natureza legal, um pôr do sol, presta atenção naquilo, mergulha naquela experiência, saboreia a experiência. Isso a gente pode modificar o nosso foco da atenção, tem muita relação com a meditação mindfulness realmente. A gente treina com a meditação mindfulness a capacidade de prestar atenção nas nossas experiências prazerosas. O próximo, por favor. Então, o savoring, ou seja, a capacidade da gente saborear mais as coisas, né? É isso, prestar atenção deliberada e consciente diante da experiência de prazer. O próximo, por favor. Então, uma dica, né? Para perceber o que está desfrutando de uma coisa agradável, começa a pensar que isso é bom, conecta isso com outras experiências agradáveis, pensa em como isso podia ser melhor ainda, e com a prática você vai aprender a extrair mais felicidade das mesmas experiências. É como se, saboreando, a gente intensifica, a gente turbina a nossa capacidade de sentir prazer com aquele mesmo estímulo, né? O próximo.
Então, a pesquisadora top dessa área, a doutora Meg Pitts, ela diz o seguinte, pesquisadora exclusivamente do savoring, ela diz o seguinte: saborear é prolongar. Prolongar e prolongar uma sensação positiva ou agradável. Né? Primeiro você sente algo agradável, depois se sente agradável por se sentir agradável. E aí que entra o saborear. Não é apenas uma sensação boa, é se sentir bem por se sentir bem, e em seguida tentar capturar esse sentimento, manter esse sentimento, prestar atenção, intensificar nesse sentimento. Então isso é saborear. Próximo, por favor. Então, para finalizar, as dicas do livro Positividade, da pesquisadora Barbara Fredrickson. Né? Eu já citei ela com o experimento aquele da criatividade. Né? Ela tem esse livro Positividade que, felizmente, está traduzido em português. No próximo slide vocês vão ver o livro em português, né? Fica uma dica para vocês. Mas o que ela fala nesse livro? Ela traz dicas práticas de felicidade, todas evidence-based, baseada nas evidências, ou seja, todas essas dicas têm alta concentração de estudos científicos fornecendo o embasamento, fornecendo a base científica para a gente poder indicar isso para as pessoas. Então, são dicas baseadas em evidências. Tá? Primeira dica, seja aberto, busque significado na vida. Eu acho que isso é fundamental, né? Muito importante a gente se perguntar qual é o sentido da minha vida, como eu posso me dedicar a obter mais significado na vida. Né? Até uma coisa prática muito legal que eu descobri para isso é a filosofia japonesa do Ikigai. Né? O Ikigai é justamente a solução japonesa para a gente encontrar o significado. Né? Se vocês pesquisarem sobre o Ikigai, vão encontrar uma técnica fabulosa, baseada na filosofia japonesa, para a gente encontrar flow na vida e buscar aumentar o significado. Né? A segunda dica do livro Positividade é o savoring que eu já falei, a gente saborear positivamente. Né? Já falei então. Né? Terceira dica, ritualizar a gratidão. Gratidão todos os dias. Né? Realmente a gente, por exemplo, vocês podem escrever um diário de gratidão, tá? Que é assim, todo dia antes de dormir, né, deixar uma cadernetinha ao lado da cama, é interessante esse horário, né, isso vai entrar no processamento dos sonhos e do sono, né? Então, o que acontece? Você anota ali 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Pode ser uma coisa grande ou pode ser uma coisa pequenininha. Né? Anota lá, o que aconteceu? Eu hoje dei uma caminhada, uma trilha, me senti muito bem, gostei muito de fazer isso. Hoje um amigo me procurou, um amigo que não falava há muito tempo comigo. Sei lá, 3 coisas boas que aconteceram durante o dia, coloca ali naquele diário, tá? Isso é incrível, mas aumenta muito o bem-estar das pessoas. É uma técnica da psicologia positiva, tá? Outra dica, então, criar conexões de alta qualidade, muito importante os relacionamentos, né? A dica de cultivar gentileza, tá? Também aumenta muito a nossa felicidade. Sejam gentis, fazer atos gentis, tá? Fazer pequenas gentilezas no cotidiano dá um up, dá um pico de felicidade para a gente. Então, se a gente introduzir atos de gentileza durante o dia, a gente vai elevar o nosso nível de felicidade. Né? Outra coisa, reestruturar os pensamentos negativos, como eu disse, combater o pessimismo, né? Muito importante agora na pandemia, né? Toda a mídia, enfim, traz uma sensação muito grande de pessimismo, um viés muito grande de notícias negativas. É importante a gente ter, como iniciativa de vocês, do Instituto Agenda Positiva, trazer coisas positivas também. A gente vê que existe esperança, existem coisas boas sendo feitas, existem trabalhos muito bacanas, né? Então, reestruturar os pensamentos negativos e cultivar o otimismo, né? E uma outra dica, conviver na natureza. É muito importante a gente mergulhar na natureza, estar ao ar livre, né? Estar em contato com a natureza traz, assim, eu escrevi um artigo que eu listo nesse artigo mais de 10 benefícios para o cérebro da gente estar na natureza. Então, muito importante a gente ficar na natureza. E, finalmente, a meditação mindfulness, né? A meditação mindfulness da atenção plena, ela ajuda a treinar o foco, ajuda
no momento presente, ajuda a trazer felicidade para a gente, e um tipo de meditação chamada meditação Loving Kindness, que é a meditação da compaixão, quer dizer, a meditação do amor, compaixão, tá? Que é muito simples. Você pode pensar nas pessoas que você ama, Júlio, você pode pensar nas pessoas que você ama e irradiar uma energia positiva para elas, imaginar, por exemplo, criar uma imagem de que ela está criando uma espécie de esfera de luz que está se ampliando, se fortalecendo aquela luz, né? É claro, uma imagem meio esotérica, mas que essa imagem ajuda a gente a imaginar isso, né? Então, você se concentra e manda amor para as pessoas que você ama, desejando que elas fiquem bem, fiquem protegidas, né? E isso, pronto, essa meditação pode ser feita em 1 minuto, já muda o cérebro da gente com 1 minuto de meditação amorosa, meditação da compaixão, né? Também traz coisas muito boas. E para dar as dicas, quem quiser saber mais sobre essas dicas, o livro Positividade, da Bárbara Frederickson, está aí em português pela editora, se não me engano, a editora Rocco, né? Que diz ali embaixo, está um pouco pequenininho. Acredito que é essa editora. Bom, estamos à disposição aí das perguntas. Júlia, me conta. Nós vamos colocar uma pergunta por causa do horário e a gente espera tê-lo novamente aqui conosco, ok? Foi muito bom, foi muito orientador, então a gente espera aí. Mas a Karina perguntou como incentivar a psicologia positiva em pessoas, alunos deprimidos. Bom, Karina, na verdade, esses elementos que eu citei aí já são algumas dicas, né? Digamos, como incentivar estados emocionais positivos, né? Em pessoas ou alunos deprimidos. É claro, né? Quanto mais, é aquilo que eu falei da metáfora do jardim, né? Quanto mais a pessoa está deprimida ou com psicopatologia, mais se torna importante as intervenções, digamos, para tratar sintomas de psicopatologia. Então, se a pessoa está muito deprimida, ela vai precisar... Uma das melhores coisas é a terapia cognitivo-comportamental, né? Ela usa técnicas voltadas justamente para enfraquecer rapidamente os sintomas de depressão, ou coisas assim, né? Agora, na medida que a pessoa vai melhorando, ela já pode utilizar essas coisas, né? Por